A mitologia grega está cheia de histórias de seres interessantíssimos. Sendo politeístas, os gregos cultuavam muitas divindades diferentes, mas havia 12 em especial que tinham enorme apreço desse povo. Eram os chamados deuses olimpianos, que, segundo as lendas, residiam no alto do Monte Olimpo e que possuíam em sua mão o destino de todos os aspectos da vida humana. No vídeo de hoje, falaremos sobre essas 12 divindades, trazendo alguns fatos e curiosidades sobre cada uma delas. Ao final, se você gostar, não se esqueça de curtir e de compartilhá-lo com seus amigos. E vamos lá! Número 1. Zeus. Zeus era o rei dos deuses, filho de Cronos e senhor dos céus. Era também irmão de Hades e de Poseidon, os comandantes, respectivamente, do submundo e dos mares. Conta-se que seu pai havia recebido uma antiga profecia que dizia que um de seus filhos um dia lhe derrotaria e assumiria o seu lugar. O velho Cronos, para evitar isso, devorava cada um de seus filhos. Todavia, a esposa do tirano, farta com essas atitudes, resolveu esconder Zeus quando ele nasceu e dar uma pedra ao marido para que comesse no lugar do filho. Anos mais tarde, com a criança já crescida, a profecia finalmente se cumpriu e Cronos foi derrotado. Para os gregos, Zeus era o deus da justiça, das condições climáticas e da paz. Quando furioso, lançava raios com sua mão, que podiam fulminar cidades e transformar pessoas em pó. Alguns dos seus símbolos mais conhecidos são o trovão, a águia, o touro e o carvalho. Número 2. Hera. Hera, a deusa dos olhos negros, foi esposa de Zeus, rainha dos deuses, senhora dos juramentos e também do matrimônio. Muito ciumenta, e vivia conspirando contra as traições do seu marido, frequentemente castigando a ele e as mulheres com quem ele atraía. Por essa razão, era muito invocada para que castigasse também aqueles que quebrassem seus juramentos e seus votos sagrados. Alguns dos seus símbolos são a vaca, o pavão, a romã e as alianças. Número 3. Deméter. Deméter, a deusa das plantas e de tudo que é cultivado. Conta-se que foi ela quem ensinou ao homem o ofício da agricultura e o uso essencial do arado. Todavia, quando irritada, costumava castigar aos mortais com longas secas e pragas que atingiam as plantações, devastando-as completamente. Sua filha, Perséfone, foi, certa feita, sequestrada pelo deus Hades, com quem se casou. Entristecida, Deméter devastou a terra e nunca se viu seca tão grande. Para resolver o problema, Zeus fez com que Perséfone passasse metade do ano com o marido no submundo e metade com sua mãe. Quando ela sobe, a alegria de Deméter é tão grande que todas as plantas costumam florir. É o que chamamos de primavera. Alguns de seus símbolos são a tocha, o trigo, os grãos e o girassol. Número 4. Hefesto. As lendas contam que quando Hefesto nasceu, ele era tão estranho que seu pai, Zeus, o lançou do alto do Monte Olimpo, o que o fez ficar aleijado. Outras histórias falam que isso aconteceu depois que o deus cometeu alguma traquinagem. Mas em uma coisa, todas essas histórias concordam. Hefesto não tinha uma das melhores aparências. Se casou com Afrodite, que costumava o trair com vários amantes. É o deus da forja e do fogo, invocado por aqueles que ocupam trabalhos braçais. Seus símbolos são a bigorna, o martelo e a codorna. Número 5. Afrodite. Ah, Afrodite! A deusa da sensualidade, da beleza, do sexo e do amor erótico. Também é associada com o feminino e com aquilo que é artístico. Como dito, costumava atrair seu marido, seduzindo rapazes com palavras doces e promessas vãs, embora frequentemente esses casos terminassem muito mal. Seus símbolos: a pomba, a maçã, a rosa, os espelhos, a concha e as espumas do mar. Número 6. Apolo. Se Afrodite é o símbolo da beleza feminina, Apolo é da beleza masculina. É o deus do arco e da flecha, da profecia, das artes, do teatro, do sol, da inspiração, do erotismo masculino, da medicina, enfim. Em contraparte, costumava castigar aqueles que odeia com pestes e doenças, sendo também associado com essas coisas negativas.
É o irmão gêmeo de Ártemis, ambos filhos de uma ninfa, um dos muitos casos de traição por parte de Zeus. Apolo se tornou especialmente conhecido na mitologia pelos inúmeros casos amorosos, tanto com mulheres quanto com homens. Alguns de seus símbolos são o louro, a lira, a flauta, a flecha e também o sol. Número 7. Ártemis. Ártemis, a irmã gêmea de Apolo com a ninfa Leto, era a deusa protetora do mundo selvagem e dos animais que vivem em florestas. Tão querida quanto seu irmão, também era muito associada com arco e flecha, bem como com o parto, com as virgens, com as jovens mulheres, com a lua, com a caçada, com a noite, com a prata e com os animais em geral. Disse que costumava castigar todo caçador que matasse por puro egoísmo, e todo aquele homem que ousasse violar uma mulher. Seus símbolos são o arco e a flecha, as florestas, a lua crescente, o cervo e o javali. Número 8. Áris. Áris era o deus da virilidade, da guerra, do conflito, da masculinidade e da vingança. Além disso, ficou conhecido por ser amante de Afrodite e pelo seu papel na Guerra de Troia, quando lutou contra os gregos. Embora muitos não tivessem uma visão tão positiva desse deus, era temido por todos e especialmente cultuado, é claro, pelos espartanos. Acreditava-se que Áris espalhava a guerra para testar o valor dos homens e se aprazia ao ver o sacrifício dos grandes guerreiros. Alguns de seus símbolos são o lobo, o cachorro, o corvo, o elmo, a lança, o escudo e a espada. Número 9. Atena. Se Áris era extremamente cultuado pelos espartanos, Atena era pela cidade que levava seu nome. De fato, conta-se que os atenienses fizeram uma competição para escolher o padroeiro e protetor da cidade, e a deusa ofereceu a oliveira e o azeite, o que fez com que ela ganhasse o concurso. Teria nascido da cabeça de Zeus. Era a deusa da inteligência e da sabedoria, mas, mais que isso, também a deusa da estratégia militar, do artesanato, dos bons conselhos, das vitórias, da prudência, das artimanhas e das táticas. Os seus símbolos: a coruja, a oliveira, o azeite, o elmo e a lança. Número 10. Hermes. Hermes é o mensageiro dos deuses, filho de Zeus e da ninfa Maia. Entrou para os livros de mitologia pelas inúmeras artimanhas que aprontava. Frequentemente, sacaneava os outros deuses e pregava-lhes peças de mau gosto. Divertia-se roubando as flechas de Ártemis, o tridente de Poseidon ou outros itens de seus colegas olimpianos. Entre seus símbolos se destacam as serpentes aladas, como já falamos, a tartaruga, o gado e a lebre. Número 11. Poseidon. Poseidon, irmão de Zeus e deus dos mares. Alguns autores divergem se ele realmente tinha um assento no Monte Olimpo, visto que era rei de um outro mundo. De qualquer forma, era também senhor dos mares e dos oceanos e o inventor dos cavalos. Estava frequentemente associado com o mundo dos sentimentos e das sensações, e até hoje, dentro da psicologia, simboliza tudo isso. Alguns dos seus símbolos são o tridente, o pinheiro, os cavalos e os golfinhos. Número 12. Dionísio. Dionísio, muito querido no período tardio da Grécia, era o deus da loucura, do vinho, da embriaguez, das festas e do êxtase. Também era um dos filhos ilegítimos de Zeus, dessa vez com Semele. Assim como Hermes, costumava aprontar muitas peripécias, essas sempre associadas com depravação e bebedeiras. O interessante é notar que Dionísio, apesar de ser um deus homem, estava mais associado com o feminino, tanto que em seus templos costumavam haver apenas sacerdotisas mulheres, as bacantes. Homero o cita como a alegria do ser humano, e é fácil entender as razões. Alguns dos seus símbolos são as videiras, a uva e o leopardo. A questão de Héstia. Muitos autores divergem quem seriam de fato os 12 deuses olimpianos. A deusa Héstia, deusa da lareira e da família, costuma aparecer em muitas listas antigas, mas, com o aumento ao culto de Dionísio, ela foi substituída por esse outro deus. Alguns justificam isso com uma lenda que conta que o deus do vinho, certa vez, ficou irado querendo assento entre os deuses,
Afinal de contas, o seu culto estava se espalhando por toda a Grécia. Hestia, para evitar confusões e intrigas, cedeu prontamente o seu lugar. Por isso Olimpo, que antes era ocupado por 6 mulheres e 6 homens, passou a contar com 8 homens e apenas 5 mulheres. E você, qual o seu deus olimpiano favorito? Deixe sua resposta nos comentários desse vídeo. E até mais, se Deus assim quiser.